Em instantes, sem filtro. Oferecimento. RV Pereira, consultoria em negócios imobiliários. Olá, Poços de Caldas, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã, e o nosso conteúdo fica disponível no YouTube. Ele retorna ao nosso programa, ele que acompanha o nosso cenário político do Estado, do Brasil e do mundo, e vai atualizar a gente sobre essa guerra comercial entre os Estados Unidos com China. Vamos falar sobre o novo Papa que foi eleito e de outras coisas, né? Silvio José Ferreira, seja muito bem-vindo novamente aqui no nosso programa. Ludmila, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, o carinho, a simpatia que você é, que a gente tem o respeito e a visibilidade que você tem com o teu programa, né? É fantástico. Então, agradeço muito do coração. Da última vez que você veio, eu tive um feedback muito bacana dos meus telespectadores. Ah, obrigado. E a gente tem vários públicos, desde criança, a dona de casa, formadores de opinião, políticos principalmente, e o que você fala tem uma relevância. Vamos começar então o nosso bate-papo sobre essa guerra comercial, que tem muita gente que não está sabendo o que está acontecendo entre o mão dura do Trump, né, querendo mostrar poder, e do outro lado, contrapartida, tem a China também. Queria que você nos atualizasse sobre essa questão. Ah, que legal. Hoje é o que está assunto mundial, né? Todos os jornais do mundo falam, inclusive, do trumpismo, né? Ontem, inclusive, ele deu uma gafe, sabe? Uma das maiores gafes foi ontem, né? Ele convidou o presidente da África do Sul. Chegando lá, ele começou a tirar. Olha, o que aconteceu? Lá existe o racismo branco. Nossa. E começou, olha o que vocês fizeram. Só que ele deu uma gafe ainda maior, que ele tirou coisas do Congo. África do Sul é um país, o Congo é outra, Angola é outra. E ele tratou toda a África como se fosse todos, mas são todos negros. Então, quer dizer, né? Tem que ter o respeito. Então, ele ultrapassa tudo aquilo Fala o que ele quer, né? Não, ele ultrapassa tudo que é diplomacia. Eu fico preocupado, por exemplo, o Brasil, ele é muito respeitado pela diplomacia, tanto é que na ONU o Brasil foi convidado agora para fazer essa intermediação da paz com a Ucrânia e com os países de Gaza. Então, independente se o governo brasileiro é A, B ou C, a nossa diplomacia, o Itamaraty, ele é muito respeitado. Isso é importante também. É um país que, nas horas de conflito, como foi no Haiti e tantos outros lugares, é chamado. Agora, qual que é o pano de fundo desse comportamento do Trump? Os Estados Unidos, ele tem uma dívida pública de 129% do PIB. Vamos comparar, assim, rapidamente, Estados Unidos e Brasil, a situação econômica dos dois. O Brasil não chega a 70%. Nossa dívida do PIB. Nós já tivemos uma dívida pública muito grande no passado. O FMI, quem dava as coordenadas aqui, a gente conseguiu sair. Então, hoje, o Brasil ele deve 70% do PIB dele. Os Estados Unidos é 129%, 130%. Ou seja, independência, 70 para 100, 30. 100 para 130, 60%. Os Estados Unidos tem quase que o dobro da dívida. E o que acontece isso aí? Quando os Estados Unidos precisa, ele tem uma dívida muito grande. Ele precisa de recursos para rolar a dívida dele. Quando essa dívida está muito grande, ele precisa de dinheiro, ele precisa de credibilidade para vender os títulos dele. Ele está perdendo essa credibilidade. Ao invés dele trabalhar essa credibilidade, ele fica fazendo essas trumpismo, né, que eles estão chamando, né, o mundo todo. Isso aí prejudica não só os Estados Unidos, como também os outros países, né? Então, é uma situação preocupante em nível mundial. E a medida que ele tem adotado, as medidas que ele tem adotado, qual que é a sua análise sobre isso? Desde a imigração? Olha,
você ter uma ideia, a taxação. na Flórida, existem alguns empreendimentos que estão simplesmente abandonados. Não tem como. Então, acabou o negócio imobiliário, aquele boom imobiliário da Flórida acabou. Por quê? Porque acabou mão de obra. Existem muitas obras paradas porque a mão de obra... Eles lá não querem fazer esse serviço. O americano não é, sim, com todo respeito, mas ele não é de pegar no pesado, não. Fazer massa. Eu estava conversando aqui. É o subserviço, né, que eles falam lá, né? Ele está mandando a mão de obra que construiu os Estados Unidos, está mandando embora. Está mandando embora. E tem projetos, quem olhar os projetos, as casas de Miami, né, basicamente está abandonado. Tantos outros projetos. E as pessoas agora... Anteontem saiu o primeiro avião da volta voluntária, né? Ele estava dando $1.000 para cada imigrante que quisesse voltar. E o pessoal espontaneamente está aceitando. Ontem saiu o primeiro avião, o pessoal está abandonando os Estados Unidos. Quem está abandonando é a mão de obra. Pega um país menor, que é o Brasil, nós temos aqui uma escassez de mão de obra. Você imaginou um país em desenvolvimento, faltar mão de obra. É complicado. E por que a China se projetou? A China se projetou porque ela tem ela tem abundância de mão de obra, né? A China, ela já está virando, vai passar os Estados Unidos rapidinho, porque ela está virando a primeira potência do mundo. Eu acho assim... Qual que é a sua análise? A minha análise é difícil você falar assim, que esse país vai passar o outro. O Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos. Você tem que... Mas é sobre a China. Sobre a China. Então... O que acontece? A China, vamos analisar a China. O que é a China? As cidades sem habitantes que tem hoje. A China tinha 1,5 bilhão de pessoas. Hoje ela tem 350 milhões de pessoas, né, nos grandes centros, vivendo com a renda per capita superior à renda dos Estados Unidos. Tá? Então, só que é o seguinte, são 350 milhões de pessoas. Só que você tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que vivem com a renda per capita de $6.000. Então, o governo, à medida que o governo chinês vai avançar... né? Não, é muito pelo contrário, é isso que eu estou te falando. Então mas assim, lá tem as regras deles. Lá. Pois a maior inclusão que ele está fazendo é de 1,5 bilhão de pessoas. Hoje tem 350 milhões de pessoas vivendo em grandes centros, tá? E aí ele está ocidentalizando, ele é um sistema de capitalismo. Só que o que ele está fazendo? E aí ele constrói... ditadura, né? Porque ali é bem... Exato, só que ele constrói, para não ter aqueles problemas que tem, por exemplo, Paris. Você vai em Paris, né? Você vê Paris, o Louvre, todo aquele centro, Torre Eiffel, só que em volta ninguém fala... dos bairros latinos, dos senegaleses. Você vai na Inglaterra, não é diferente. Você vai, por exemplo, estou voltando da África, né? Eu tive todo o Oriente Médio, né? Ali você tem os Emirados Árabes, que é aquela potência. De repente você vê no Egito, é um submundo. O mundo não é diferente. Você vai em Belo Horizonte, você vai ver uma cidade fantástica. Ali, né? Só que você vai olhar em volta, igual São Paulo né? Não é diferente. E o mundo é assim. Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, você fica concentrado ali só nos pontos turísticos. Mas quando você começa a andar no centro da cidade, a cidade é feia, ela é cheio de andarilhos. Ninguém fala isso. E ninguém fala, ninguém não pode mostrar. Não pode. Aí os Estados Unidos, o pessoal acha que os Estados Unidos é só aqui. Não, os Estados Unidos tem 47 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Tá? Mas ninguém fala, né? Exatamente. Então, voltando na China. Então, acontece, você tem 1,5 bilhão de pessoas. Então, o governo primeiro constrói aquelas cidades fantasmas até então, sem ninguém morando. Tá? Aí, cidade que abriga 60, 70 mil pessoas. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar desse 1,5 bilhão, nós vamos tirar mais 70 mil pessoas, não vão dar casa para eles. As pessoas vão para lá e começam a trabalhar. E assim foi. Começou com 50 mil, 70 mil, hoje tem 350 milhões de pessoas. É 1,5 vezes o Brasil, as pessoas tendo condições de renda. Aí você fala assim, a tal da inclusão. A inclusão é muito importante, tá? Então, esses programas... E a China está fazendo essa lição de casa. Ela constrói a cidade fantástica. Essas informações para a gente, porque a gente tem uma outra visão, né? Porque a gente assiste pela televisão e está tudo certo, né? Fala assim, é o que entrega para a gente que a gente acha que está certo, né? Porque está tão longe da nossa realidade. Olha, e às vezes a questão não é nem de falar de esquerda e direita. Isso não existe no mundo. Isso existe com uma certa...
aquelas pessoas que querem perpetuar no poder. Eu vou falar, uma pessoa que quis começar alguma coisa assim, que era uma pessoa que era o Paulo Maluf. Ele começou em São Paulo o tal do projeto Singapura. Ele construía os prédios, né? E tirava a pessoa, né, daquela área e levava. Então, esse projeto, ele que começou em Singapura, exatamente, né? É o que a China está fazendo. Ela constrói a cidade, né? Que a cidade fantasma não tem ninguém. Dali a pouco, ela faz a inclusão desse 1.200.000 pessoas que estão vivendo com 6 mil de renda per capita. Agora, você pega, por exemplo, Estados Unidos. Não tem projeto nenhum de incluir esses 47 milhões que está lá no Bronx, que está lá que é perigoso você sair nas ruas. Você tem a Quinta Avenida, você tem todos aqueles, né, cidades pequenas, muito com um nível de vida elevado, mas você tem 47 milhões. Onde que estão as favelas dos Estados Unidos? 50%, 60% a favela é um trailer, né? Eles moram em trailer. Então, isso ninguém mostra. Não, ninguém mostra. E acha chique, bonito, né? Morar em trailer, né? Você vai no Chile, não é diferente, você pega aquele Chile bonito, mas anda em volta do Chile. Entendeu? Então, isso é um problema mundial, é o problema da divisão de renda. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta com um cafezinho. Não sai daí, eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Nós estamos aqui hoje para convidar você para comprar a nossa rifa aqui da Defip, R$20 cada número para concorrer a esses brindes aqui. E a gente tem aqui, Ana? Isso aqui, gente, é fantástico. Você tem, Lud? É o robô aspirador. Gente, não, você não pode ficar sem um robô aspirador. É fantástico, fantástico. Quem não quer ter um desse em casa, hein? O que mais que a gente tem? A gente tem um celular. Um celular que também está aqui, ó, zerinho. E nós temos esse Xbox. Gente, é um videogame de última geração. O valor dele é mais de R$5.000. Você não pode ficar de fora, né, Lud? Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. Isso aí, R$20 só os números, e esse recurso é total revertido para a instituição para ajudar na nossa manutenção, né? Hoje são quantos atendidos? São mais de 413 atendidos, isso totaliza mais de 6.000 atendimentos mês gratuitos. Quem quiser participar, quiser comprar um número ou vários números, como faz? Você pode comprar também através do nosso telefone, que é o 35 988 62 1055. A gente vai preencher e vai te enviar o comprovante pelo celular, então fica fácil, Lud. Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar, e o mais importante, você está contribuindo com a Defip, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Juntos, somos mais. Obrigada.
Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Poços e hoje recebendo Silvio José. A gente está falando de assunto sério hoje. Agora vamos falar sobre a faixa de Gaza. Você que esteve pertinho lá e aí fazendo triste a realidade da população lá e as pessoas aqui no Brasil brincando com bebê reborn. Que barbaridade, né? Quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu falo, gente, eu prefiro nem comentar, porque são pessoas doentes, precisando de internação, de tratamento, não é, Silvio? O legal de vir no teu programa é que a gente não combinou nada, né? Não, vai tudo... É de bate-pronto. Eu improviso. O detalhe da faixa de Gaza. Para entender o que é a faixa de Gaza, você tem que voltar em 1945, né? Até um pouco antes, até 1904. Por quê? Porque em 1904 foi o Ford, né? Ford, ele começou com o J.P. Morgan, o Thomas Alva Edison, ele iluminou a primeira casa, né? Que foi a do J.P. Morgan, um banqueiro, né? E ali o que aconteceu? Toda a estrutura americana era voltada para o querosene para iluminar as casas. E quando iluminou as casas, o Rockefeller, ele falou assim, o que eu vou fazer com esse querosene? Só que o estágio antes do querosene tinha gasolina. Aí ele chegou para o Ford e falou assim, olha, a FIA, que hoje é dona da Fórmula 1, já tinha os carrões dela, eu preciso que você faça um carro com motor mais econômico para eu aproveitar essa tal de gasolina aqui, né, que tem aqui. E aí começou, né, e a coisa avançou, o automobilismo avançou. O Ford conseguiu criar a produção em série, né, foi até no Brasil, quem está em casa pode... o Brasil participou desse projeto, o Ford veio aqui, criou a Fordlândia na Amazônia, né, por causa da borracha, né, borracha é um produto brasileiro, né, da seringueira, e começou toda essa evolução. Só que à medida que foi crescendo, os judeus, eles falaram assim, nossa, lá no ano 70, que nós saímos lá da terra, que a gente abandonou, a gente fazia aqueles buracos lá na nossa terra, só saía aquele caldo preto, aquilo lá é petróleo, então a gente precisa voltar para lá. Aí vamos para lá. Aí o Hitler também falou, não, eu também vou voltar para lá. O Hitler chegou a ponto de prender o Ferdinand Porsche, né, que é o autor, né, o construtor do Porsche. Ele falou assim, eu quero que você faça um carro que precise andar no deserto, que não precise de água. Ele desenvolveu o Fusca, na cadeia já ele desenvolveu o Fusca. Então, começou aquela corrida para voltar. Então, os judeus voltaram e começou, né? Tem toda a história do Brasil, a história da Segunda Guerra, tem assunto para falar há muito tempo. Mas aí o que acontece? Bastidores, né? Que a gente não fica sabendo, não chega até a gente, né? Não, então o que acontece? Foram para lá. Aí os Estados Unidos ganhou a guerra e falou assim, olha, então criou o Estado de Israel, né? 45, 48, foram para lá. Chegaram lá, o Estado de Israel até então pequeno, e eles foram chegando. Então, hoje o Brasil, inclusive, foi na ONU, o Brasil está convocado para ajudar a criar o Estado da Palestina, que é uma reivindicação desde sempre, né? Então, aí começou aquela guerra. E os judeus foram chegando, os palestinos para lá. Então, os palestinos, que eram milhões hoje, não chega 1 milhão. É uma coisa assim, eu estive lá perto agora, né? A gente até andou na divisa ali, a gente precisava andar com o militar no ônibus, né? A situação ali é complicada. E é pior do que a gente pensa. Eles matam, eles esquadrejam as pessoas, matam crianças. Agora, ontem aconteceu um fato interessante. A Espanha votou para não mandar mais armas para Israel. O parlamento britânico, né, a União Europeia também está buscando sanções para Israel para que pare essa matança. É matança mesmo. Eu estive lá perto, horror, né? Não tem um mês. É assim, ó... É um genocídio. Olha, vamos tomar o nosso café, Silvio, mas a gente está falando sobre isso, mas desde a nossa história da existência humana, a gente vem pregando o amor, a paz, mas também o ódio, a destruição e a guerra. Não é mesmo? Olha, é por conta de ganância, falta de amor, falta de empatia. Nessa na filosofia que a história não se cria, ela se repete. Se repete com evolução, né? Evolução tecnológica, evolução de pessoas. Agora com drones, né? É sempre a história mesmo, sempre buscando território, sempre procurando o que é de alguém. Daí, então, entra a paz.
entra aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, né? A diferença de classes sociais. É até engraçado quando a gente fala isso aí. Hoje, a gente voltando à história, já que a gente está falando de história, vamos pensar nos feudos, né? Quando você tinha os feudos, as pessoas ficavam fechadas lá dentro daqueles castelos. Né? Não gosta de Exato. história. As pessoas ficavam, os ricos ficavam fechados naqueles castelos, né? O que acontecia? Para se proteger. Hoje, os condomínios fechados. As pessoas que têm dinheiro vão para o condomínio fechado, porque elas começam a ter medo de sair às ruas. Poste Caldas não tem esse problema. Mas se você sair às ruas de São Paulo, é um perigo. Mas aí você tem que ir para o Alphaville, para aqueles condomínios fechados, que ali a pessoa começa a ter segurança. Então, a história se repete do feudalismo, né, daqueles feudos, para as histórias de hoje. Os castelos, né? Os castelos. Ô Silvio, a gente está falando sobre a paz, né? O amor. Para chamar um intervalo. Então a gente continua, porque nós vamos falar do Papa americano, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o que o Papa também pode nos ajudar, porque a gente busca tanta paz, né? E eles têm um papel fundamental, a igreja tem um papel fundamental, e o Papa também, né? Que é a maior referência religiosa que nós temos no mundo. Não sai daí que a gente volta já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. 5 motivos para você vir visitar a queijaria Romeu e Julieta. Primeiro motivo, vários tipos de mel. Motivo número 2, vários tipos de doces artesanais, caseiros. Motivo número 3, vários tipos de manteiga, manteiga amarelinha, manteiga caseira. Motivo número 4, vários tipos de queijos artesanais. Motivo número 5, vários licores. Esse licor de doce de leite é incrível. E temos esse doce de manga, você precisa vir provar. E temos também o 6º motivo, aquele cafezinho. Estamos localizados na Avenida João Pinheiro, 7430, Bortolã, próximo à represa. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco, 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Nós estamos aqui hoje para convidar você para comprar a nossa rifa aqui da Defip, R$20 cada número, para concorrer a esses brindes aqui. E a gente tem aqui, Ana,
Isso aqui, gente, é fantástico. Você tem, Lud? É o robô aspirador. Gente, não, você não pode ficar sem. O robô aspirador é fantástico, fantástico. Quem não quer ter um desse em casa, hein? O que mais que a gente tem? A gente tem um celular. Um celular que também está aqui, ó, zerinho. E nós temos esse Xbox. Gente, é um videogame de última geração. O valor dele é mais de R$5.000. Você não pode ficar de fora, né, Lud? Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. Isso aí, R$20 só os números, e esse recurso é total revertido para a instituição para ajudar na nossa manutenção, né? Hoje são quantos atendidos? São mais de 413 atendidos, isso totaliza mais de 6.000 atendimentos mês gratuitos. Quem quiser participar, quiser comprar um número ou vários números, como faz? Você pode comprar também através do nosso telefone, que é o 35 988 62 1055. A gente vai preencher e vai te enviar o comprovante pelo celular, então fica fácil, Lud. Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar, e o mais importante, você está contribuindo com a DEFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Juntos, somos mais. Obrigada. Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Poços, e hoje recebendo o empresário, ele que é amigo da gente. E olha, se posiciona muito bem como comentarista, jornalista, ele entende um pouco de cada coisa, principalmente cenário político. Agora a gente vai falar sobre religião, vamos falar sobre o novo Papa que foi eleito, né? Qual que é a tua análise sobre o Papa em relação ao Trump? Ele que é americano, tem muita gente achando que ele vinha de uma ala mais conservadora, e ele está demonstrando que não. Ele é bem extremista, o Trump, né? Falar de igreja, então. Esse equilíbrio que tem que ter no mundo, eu acho que o Vaticano mostrou um equilíbrio tem mostrado, né? É até interessante você ver esse equilíbrio na história dos dois papas. Porque saiu Francisco, né? E aí parece que ele já vem com o legado do Francisco. Quem puder assistir o filme lá, as histórias dos dois papas, Bento XVI e Francisco, é interessante. Ali tá os dois caminhos da igreja, né? Uma ala clássica, mais conservadora, né? E o Francisco, que ele veio, o Papa Francisco, ele é argentino, né? Ele era da ordem jesuítas, né? Que foi até, de certa forma, excomungado durante muito tempo da Igreja Católica. Ele veio para resgatar a imagem da igreja. Depois, né, veio... eu sou católico, mas a gente tem uma formação espírita muito... Então, quando ele fez a passagem dele, então o que acontece? Aí veio esse novo Papa. Eu fiquei surpreso, porque quando... Eu também fiquei. Não, mas é interessante, porque, olha... Quando você vê a história, primeiro um padre para ser padre, primeiro ele faz filosofia, 3, 4 anos, para depois ele fazer a teologia, porque se ele continuar acreditando em Deus, fazendo filosofia, né, que é a história do pensamento, como pensar, aí ele está apto a fazer teologia. Então, é muito bonito. Por que eu estou falando isso aí? Porque o pai da filosofia é o Santo Agostinho. Santo Agostinho, você tem a imagem dele lá, que ele tem um livro na mão, porque ele começa, né, a trabalhar a lógica, né? Todo humano é mortal, Pedro é mortal, daí você não precisa dizer que Pedro é mortal, né? Todo humano é mortal, Pedro é humano, ponto. Então você vai pela lógica, daí nasce a neurolinguística e vai, né? Então vem a filosofia. E Santo Agostinho era o Papa da filosofia, e a ordem dos agostinianos nunca teve nenhum Papa. E esse Papa veio, por quê? Porque ele veio mostrar o equilíbrio entre os vários lados da igreja. E ele é um americano que estava no Peru, conviveu com a pobreza, e ele é dono de por ser inclusive da ordem de Santo Agostinho, ele tem uma filosofia fantástica, né? Então ele já esteve no Brasil, ele já esteve no mundo. Então é um orgulho para a igreja católica ter gosta de rock. Ele é bem eclético. Aí que está o segredo da vida. Você entender tudo, né? Você não ter os radicalismos, né? Você entender, mas você manter aquela conduta, né? E respeitar, né? Isso é mais importante. Então, Silvio, para a gente finalizar a sua participação, com certeza vai voltar em outras oportunidades, para a gente falar do nosso cenário político. Legal. Rapidamente, porque a gente já está no finalzinho do programa. Então,
O que a gente está falando de política? Gente, né? A política, eu acho que ontem mesmo votaram no Senado a possibilidade da não reeleição. Então, isso aí vai mudar toda a política. Então, não vai ter mais reeleição. Então, eles estão à briga lá se o senador vai ter 5 ou 10 anos. Então, os mandatos vão ser de 5 anos. Eles estão querendo trazer as eleições para um único período, tá? Então, vai votar para vereador, deputado estadual, porque cada eleição ela custa administrativamente de 5 a 6 bilhões, fora o fundo eleitoral. E a gente aqui lutando para aposentar, né? Então, eu apoio essa nova medida de não haver reeleição, só que vai ser a partir de 2030. Então, vai mudar o cenário. Tem muito assunto para a gente falar depois de política. Nossa, eu achar o máximo, porque nós simples mortais aqui, trabalhadores, estamos lutando aí para correr atrás da nossa aposentadoria. Essa galerinha que está chegando depois da gente não vai conseguir aposentar com esse sistema previdenciário que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Olha, Silvio, muito obrigada pela sua participação. Você sempre trazendo coisas novas para a gente, nos atualizando de assuntos importantes que a gente precisa saber disso. A dona de casa que me acompanha, os políticos também, que tem muito político que fica enfiadinho dentro da caixinha dele lá e não sai para nada, né? Só quer saber o que está acontecendo no bairro dele. E para todo mundo, porque é bom a gente ficar sabendo de tudo que acontece no mundo, porque tudo espinga em nós aqui. Exatamente. Porque nós somos um país de desenvolvimento, é um país emergente, mas a gente também exporta muita coisa para eles lá, não é mesmo? Bem assim. Muito obrigada. Manda um abraço para a Vandinha, para a Natália, para o seu Antônio Carlos, para o Edmo, para a Dona Maria. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês que acompanham a gente do outro lado. Eu fico muito feliz. É lógico que sem vocês aí a gente não estaria aqui do outro lado. Forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Até lá.